Bom dia, turma. Como é que vocês estão? Vamos para a nossa aula de hoje, onde, como eu falei, a gente vai continuar falando sobre máximos e mínimos. Na segunda-feira, a gente falou em como você consegue achar pontos de máximos e mínimos locais para uma função de duas variáveis. Isso é importante, gente, porque durante a nossa vida é normal você ter problemas de otimização. Quando eu digo problema de otimização, é de otimizar. O que é otimizar? É quando você quer achar o melhor, ou seja, o lucro máximo, o tempo mínimo para desenvolver tal tarefa. Então, isso é otimizar alguma coisa, né? Você achar pontos de máximo ou mínimo. Na aula de hoje, a gente vai, assim, eu vou dizer só, mas não é só, né? A gente vai só resolver exercício. Então, a gente vai pegar tudo que a gente aprendeu na segunda-feira e vai aplicar na aula de hoje. Então, eu vou trazer aqui para vocês, pelo menos, se der tempo, né? Se não tem problema, vou deixar pelo menos um para casa, se não der tempo. 4 exercícios para a gente resolver. E a gente vai usar nosso conhecimento da segunda-feira. Sexta-feira agora também, se você for para o plantão, e assim, eu indico que você vá, até porque vai ser muito importante, você vai resolver outras questões também de máximos e mínimos. Então, por favor, não falte. Então, vamos lá, gente. Então, aula de hoje, vamos resolver problemas de máximos e mínimos, problemas de otimização. Aqui não tem muito mistério, eu vou dar um problema, a gente vai resolver. E a gente vai tentar seguir um passo a passo em cada questão. Nem sempre a gente vai fazer da mesma forma, a gente vai mudar algumas coisas, mas a ideia é seguir um raciocínio, pelo menos. Então, vamos lá. Aula 19, problemas de máximos e mínimos. Então, vamos começar. Exercício 1. Encontre 3 números positivos cuja soma seja igual a 24 e de modo que o produto seja o maior possível. Então, você já sabe que na sua prova, muito provavelmente, eu vou exigir de você interpretação de texto. Tá bom? Então, esse caso aí, ó, é um exercício bem simples, é uma frase só, basicamente. Mas eu preciso ver se vocês entenderam a questão. Então, olha só, ele quer achar 3 números positivos. A soma desses 3 números é fixa, tem que ser 24, só que o produto deles você quer que seja o maior possível. Tá? Então, por exemplo, dá um exemplo aqui, dá 3 números aí que a soma dá 24, sei lá, 20, 2 e 2. Né? 22 e 2, são 3 números positivos, quando você soma dá 24. E quando você multiplica eles, dá quanto? 20 vezes 2, 40, vezes 2, 80. Então, esse é o produto. A gente quer saber qual é o maior produto possível para esses 3 números. Tudo bem, gente? Então, é essa que é a questão. Então, bora ver como é que a gente vai resolver ela. Mas perceba que ela não é difícil, né? Não é difícil de entender. Olha só, toda a questão de otimização, você precisa identificar 2 coisas na sua interpretação de texto. Você precisa identificar, primeiro, qual é a restrição, ou melhor, você pode até chamar de vínculo. Qual é o vínculo ou a restrição? O que é essa restrição ou vínculo? É alguma coisa que é fixa, que não pode sair dali, não pode fugir muito dali. Segunda coisa, você tem que identificar qual função você quer otimizar. Ou seja, qual é a função que você quer calcular, o máximo ou o mínimo dela. Então, sempre você vai ter uma função para otimizar e um vínculo para ela. É basicamente isso. Então, nessa questão que eu mostrei para vocês, qual seria a função que você quer otimizar? Qual seria? A função produto, né? Você quer que o produto de 3 números seja o maior possível. Então, ó, a função que eu quero otimizar é uma função que eu vou chamar de função P. P por quê? Porque produto, né? De produto. Então, ó, o que seria uma função produto? Isso de 3 números. O produto de 3 números é simplesmente você pegar e multiplicar os 3 números. X, Y e Z. Então, essa é a função que eu quero otimizar. Só que esses 3 números, eles estão vinculados a uma restrição, a alguma coisa que é fixa.
Que restrição é essa, gente? Que vínculo é esse? A soma deles tem que ser igual a 24. Então, isso é um vínculo. Então, essa função está vinculada a uma restrição. Qual é a restrição? X mais y mais z tem que ser igual a 24. Então, ó, x mais y mais z tem que ser igual a 24. Então, aqui você tem uma função para otimizar e aqui você tem o que eu vou chamar de vínculo para ela. Então, basicamente, ele quer que eu ache produto máximo. Então, ele quer que eu ache um ponto de máximo local para essa função. Aliás, gente, outra coisa, é importante ver o que ele quer também na interpretação, porque às vezes, dependendo da questão, ele vai querer qual é o ponto de máximo local. Ou seja, qual é o ponto de máximo. Outras vezes ele vai querer qual é o valor máximo. Então, bora voltar para o enunciado, só para a gente ver se ele quer que a gente ache o ponto de máximo ou o valor máximo. Então, bora voltar para o slide. Então, ó, leiam aí a questão, ó, encontre 3 números positivos, cuja soma seja 24, de modo que o produto seja o maior possível. Volto para cá agora. O que ele quer? Ele quer o ponto de máximo ou ele quer o valor máximo? O que ele quer, gente? Vamos lá. Ele quer o ponto de máximo. Porque, ó, veja o que ele perguntou. Ele falou assim, encontre 3 números cujo produto seja o maior possível. Então, perceba que o foco nele está nesses 3 números. Então, ele quer o ponto de máximo local, ou o ponto de máximo. Ele não quer o valor máximo. Claro que seria importante você ter também. Então, na sua prova, professor, na minha prova eu calculei os 2. Calculei o ponto de máximo e joguei na função para achar o valor máximo. Tem problema? Não, que aí fica até mais completo. Então, por mais que ele não tenha pedido, você pode também calcular o valor máximo sem problema nenhum. Mas perceba que, nesse caso, o que ele quer não é o valor máximo, e sim o ponto de máximo. Ok, mas de qualquer forma, mesmo se ele queira, ele quer o ponto de máximo, ele quer o valor máximo, das duas formas você vai ter o quê? Você vai ter que achar esse ponto para essa função aqui. Para achar ponto de máximo ou ponto de mínimo, você já sabe fazer, porque a gente fez na aula passada. Então, você tem que seguir um passo a passo. Primeiro passo, qual é? Qual é o primeiro passo? Qual é? Não, esse é o segundo passo que a gente colocou, né? Primeiro passo para achar um ponto de máximo ou mínimo local. Os pontos críticos. São os pontos críticos. Então, primeira coisa, você vai pesquisar, procurar pontos críticos. Por quê? Porque eles que vão ser os candidatos. Aí, o segundo passo, aí entra o esse ano. No terceiro passo, você vai pegar os pontos críticos, aplicar no esse ano e assim aplicar o teste da segunda derivada. É assim que vai funcionar. Só que tem um problema, gente. Sabe qual é o problema? É que lá na segunda-feira, nós aprendemos a calcular máximos e mínimos para funções de 2 variáveis. Ou seja, para uma função que só depende de x e y, e não x, y e z. Aí você vai dizer, não, professor, não tem problema, dá para adaptar. Realmente, dá para adaptar. Por exemplo, ponto crítico, a ideia é a mesma. O que você seria? Derivar, ou seja, calcular o gradiente igual ao vetor nulo. Tá, realmente, ponto crítico seria a mesma coisa. Mas e o esse ano? Como é que seria o esse ano? Porque agora você tem 3 derivadas, você tem x, y e z. E mais, como ficaria o teste da segunda derivada se você tem uma função com 3 variáveis? Então, a gente não viu isso. A gente não adaptou isso, gente. Então, você não pode simplesmente pegar lá o esse ano, porque o esse ano, se você lembrar, ele tinha o quê? Ele tinha x e y. E só. Aí, quando ele tinha x e y, ele formava o quê? Ele formava uma matriz 2 por 2. Agora, ele vai ter x, y e z. Ele vai formar uma matriz 2 por 2? Não. Até porque quantas derivadas de segunda ordem ele vai ter? Quantas derivadas de segunda ordem ele vai ter? Primeira ordem ele vai ter 3, não é verdade? E segunda ordem vai ter mais 9. Né? Mais 9, né? Porque para x ele vai ter x, y e z. Para y ele vai ter x, y e z. E para z ele vai ter x, y e z. Professor, pronto, 9 por 9, calcula esse ano uma matriz 3 por 3. Tá, tudo bem. Dá para fazer, tá.
Mas e o teste da segunda derivada? Então, não, isso aí a gente teria que adaptar o teste. Mas para adaptar o teste, teria que adaptar o teorema. Então, a gente não vai fazer isso. Tá? Então, ao invés disso, ao invés de eu ter que adaptar toda a minha teoria para uma função de 3 variáveis, eu vou simplesmente transformar essa função em uma função de 2 variáveis. É isso que a gente vai fazer. Tá? Então, eu vou pegar a minha função e vou transformá-la em uma função de 2 variáveis. Como é que eu vou fazer isso? Usando o vínculo. Perceba que esse vínculo aqui é uma equação. E eu te pergunto, essa equação, ela define z como uma função de x e y implicitamente? O que você acha? Define, né? E nesse caso, não preciso nem usar o teorema da função implícita. Basta eu fazer o que aqui? Basta eu isolar o z. Né? Se eu isolar o z, eu já coloco ele como uma função de x e y. Aí depois, o que eu vou fazer? Vou substituir, ó, bem aqui. Aí eu vou transformar essa função em uma função de 2 variáveis. Aí pronto, aí eu posso usar tudo que eu já aprendi na segunda-feira. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu o que eu vou fazer aqui? Tá, então bora fazer. Tá, eu vou pegar o vínculo e vou isolar o z. Então, ó, vou usar esse meu vínculo para isolar o meu z. Então, meu z vai ser igual a 24 menos x menos y. Aqui. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse z e substituir bem aqui. Aqui na minha função. Quando eu fizer isso, o meu z vai desaparecer e a minha função vai depender só de x e y. Aí eu vou chamar essa função já de p. Então, ó, p de x e y vai ser igual a x, y vezes 24 menos x menos y. Ó, aqui, gente, eu estou usando a mesma letra, tá? Não era para usar a mesma letra, porque essa é uma função de 3 variáveis, essa aqui é uma função de 2, mas a gente não vai ser tão rigoroso agora, tá bom? A gente está só contextualizando, otimizando, então ainda vou usar a mesma letra P aqui. Tá aqui. Então, ficou essa função aqui. Se eu quiser, eu posso distribuir ainda, né? Então, essa minha função, ela é 24 xy menos x quadrado y menos x y quadrado. Pronto. Então, assim, o passo 0 é você fazer isso. É você pegar o vínculo, tentar definir z como uma função de x e y para substituir na função, para transformar a sua função em uma função de 2 variáveis. Esse seria o passo 0. A partir de agora, o passo 1, 2 e 3 são os mesmos da aula passada. Então, o primeiro passo é encontrar pontos críticos. Então, esse que eu vou colocar aqui, ó. Primeiro passo seriam os pontos críticos. Bom, como é que eu acho ponto crítico? Para uma função de 2 variáveis, eu calculo o gradiente igual a vetor nulo. Ou, se você quiser logo fazer, você calcula as derivadas parciais e iguala cada uma delas a 0. Então, ó, eu vou derivar a minha função p em relação a x. Tá? Vou calcular a derivada dela em relação a x. Derivando isso daqui em relação a x, aqui vai ficar 24y. 24y. Aqui vai ficar menos 2xy. E aqui, derivando em relação a x, vai ficar y ao quadrado. Menos y ao quadrado. Derivo em relação a x igual a 0. Só que eu também vou derivar em relação a y. Então, vou derivar essa minha função em relação a y. Aí aqui vai ficar 24x menos, aqui vai ficar x quadrado, e aqui vai ficar menos 2xy. Menos 2xy. Aí eu também igualo a 0. Então, para eu achar ponto crítico, eu calculo as derivadas parciais igualo a 0. Com isso, eu formo um sistema. Um sistema de 2 equações e 2 variáveis. Eu tenho que resolver esse sistema para poder achar ponto crítico. Aí, olha só o que eu vou fazer. Na primeira equação, eu vou colocar o y em evidência, já que ele aparece aqui para todo mundo. Na segunda equação, eu vou colocar o x em evidência, já que ele também aparece aqui. Aí vai ficar assim, nossa... Como é que vai ficar
nosso sistema. Colocando y em evidência, vai ficar y vezes 24 menos 2x menos y igual a zero. Aqui embaixo vai ficar x vezes 24 menos x menos 2y igual a zero. Aqui. Gente, perceba que aqui eu só estou resolvendo o sistema. E resolver o sistema você fica à vontade para resolver da forma que você achar melhor, né? Desde que seja algo válido. Por que eu fiz isso? Porque, olha, aqui eu tenho y vezes um parêntese igual a zero. Você sabe que um produto, para ele dar zero, você tem algumas possibilidades, mas basta que um deles seja zero. Então, por exemplo, daqui eu teria duas possibilidades. Ou esse é zero, ou esse é zero. Um desses dois. Ou é o y ou é o parêntese. Mas aí que vai entrar a interpretação de texto. Tá? Então, não esqueça que nesses problemas, a interpretação de texto é a sua maior aliada. Então, lembra que eu vou te perguntar o seguinte, esse y aqui, ele pode ser zero? Não pode ser zero. Por quê? Porque se ele for zero, tudo bem, o produto vai dar zero. Mas assim, lembra o que diz a questão? Encontre 3 números, o quê? Positivos, tá? Então, positivos. Então, na questão, ela já exige para mim que os números sejam positivos. Então, o x sozinho, o y sozinho e o z sozinho podem ser iguais a zero? Não, porque ele exigiu que eles sejam positivos. Até porque se um deles fosse zero, ia zerar a função produto, né? Então, por isso que ele exigiu isso daí, tá? Então, eles têm que ser positivos. Ou seja, aqui, ó, o meu y, ele é positivo, tá? Aliás, vou colocar assim, ó. Vou colocar para cá. Lembrando, ó, que y tem que ser positivo e o x também tem que ser positivo. Ora, se o y e o x são positivos, então não são eles que são iguais a zero. Então, quem pode ser zero é só o parêntese. Então, olha como é que vai ficar nosso sistema. Em cima vai ficar menos 2x menos y mais 24 igual a zero. Embaixo vai ficar menos x menos 2y mais 24 igual a zero. Pronto, agora ficou mais fácil para eu resolver esse meu sistema. Aí aqui, de novo, tem várias formas de eu fazer, né? Mas assim, eu estou identificando que aqui embaixo eu tenho menos 2y e aqui eu tenho menos y. Então eu vou multiplicar o pessoal de cima por menos 2. E depois eu vou somar as equações, né? Porque quando eu faço isso, aqui vai ficar mais 2y. E aí vai cancelar com esse daqui. Então, com isso, vai ficar assim. Em cima vai ficar menos 2x vezes menos 2, vai ficar 4x. Menos 2y vezes menos 2 vai ficar mais 2y. Aqui vai dar menos 48 igual a zero. E aqui eu não mudei. Então, ficou menos x menos 2y mais 24 igual a zero. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar as duas equações. E aqui, ó, vai simplificar esses dois. Aqui, 4x menos x vai dar 3x. Menos 48 mais 24 vai dar menos 24. Igual a zero. Resolvendo isso daqui, eu vou obter x igual a 8. Achei o x igual a 8. Para eu achar o y, basta substituir uma das equações. Por exemplo, posso substituir logo aqui nessa segunda. Aí vai ficar assim. Vai ficar menos 8, menos 2y, igual, aqui vai ficar menos 24. Resolvendo essa equação, gente, o menos 8 vai passar para lá positivo, vai ficar menos 16. Aí, dividindo por menos 2, o y também vai ser igual a 8.
Pergunta para vocês. Resolvi meu sistema. Quantos pontos críticos eu achei para esse sistema? Quantos pontos críticos eu achei? 1 ou 2? Achei 1. Porque, por que 1? Ah, professor, mas o senhor achou um valor para x e um valor para y. Não. Mas, pois é, mas o x e o y juntos formam um único ponto. Tá? Então, nesse caso, eu só achei um ponto crítico. Esse ponto crítico é o ponto 8 e 8. E agora, segundo passo, que a gente aprendeu na aula passada. Já calculei ponto crítico, agora eu vou calcular o hessiano, para poder depois aplicar o teste. Então, pelo menos nós já sabemos aqui que o nosso ponto crítico, vou colocar bem aqui, ó, ponto crítico é o ponto 8 e 8. Então, segundo passo. Hessiano. Para eu calcular o hessiano, eu vou precisar da derivada de segunda ordem. Então, eu vou repetir aqui as derivadas de primeira ordem. Então, tenho derivada de primeira ordem em relação a x, aí eu vou voltar para ali, era 24y menos 2xy menos y ao quadrado. Aí a derivada em relação a y era 24x menos x quadrado menos 2xy. Aí, isso aqui é de primeira ordem. Eu quero de segunda ordem. Então, eu vou começar a derivar. Vou derivar isso aqui em relação a x de novo. Derivando em relação a x de novo, esse vai zerar, que vai ficar menos 2y. E agora eu vou derivar em relação a y. Derivada mista. Em relação a y, aqui vai ficar 24. Aqui vai ficar menos 2x. E aqui vai ficar menos 2y. Aqui. Gente, como isso aqui é derivável, né? Isso aqui é de classe C1, essa função. É de classe C2, na verdade, e até mais. Então, eu já sei que as minhas derivadas mistas, elas são iguais. Então, eu não vou, de novo, derivar aqui. Então, eu já sei que as derivadas mistas, elas são iguais. Então, aqui também, essa derivada vai ser 24 menos 2x menos 2y. Agora, eu vou derivar isso aqui de novo em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai ficar menos 2x. Pronto. Agora eu já consigo montar o hessiano, a minha matriz. Então, vai ficar assim. O hessiano vai ser a matriz. Aqui, menos 2y. Depois, isso daqui. 24 menos 2x menos 2y. Aqui a mesma coisa. 24 menos 2x menos 2y. E aqui, menos 2x. Vou calcular o determinante disso daqui. Ó, vocês estão vendo que está dando trabalho, né? Imagina se eu fosse calcular um hessiano 3x3 aqui, x, y e z. Vamos lá. Vou calcular aqui essa diagonal, vai ficar 4xy. E essa daqui agora, menos... Aí aqui, ó, perceba que é a mesma coisa. Esse é a mesma coisa que esse. Vai ficar 24 menos 2x menos 2y ao quadrado. Pronto. Calculamos esse ano. Terceiro passo, gente, qual é o terceiro passo? É o teste de segunda derivada. Então, eu vou pegar aquele ponto que eu achei, ponto crítico, e vou aplicar nesse ano. Então, vamos lá. Vamos para o terceiro quadro agora. Teste da segunda derivada. Bom, então eu vou pegar o hessiano e jogar no ponto 8, 8. Aí, bora ver como é que vai ficar. Vai ficar 4 vezes 8
vezes 8 menos 24 menos 2 vezes 8, que vai dar 16, menos 16 de novo. Isso ao quadrado. Então, isso daqui... Bom, por enquanto vou deixar assim. Ficar 4 vezes 8 vezes 8. Aí eu vou mexer aqui. Isso daqui vai dar menos 16 menos 16, dá menos 32. Menos 32 mais 24 dá menos 8. Menos 8 ao quadrado vai dar 8 ao quadrado. Só que ainda tem esse menos daqui, por isso que continuou menos. E aqui eu tenho 4 vezes 8 ao quadrado. Claro que isso aqui vai dar 3 vezes 8 ao quadrado. E eu nem preciso terminar de calcular, porque só me interessa saber o quê? Se o esse ano é positivo ou negativo. É só isso que me interessa. Nesse caso, ele é o quê? Ele é positivo. Se ele é positivo, o que você já pode afirmar pelo teste? Que ele é o quê? Ele não é um ponto de célula. Muito bem. Então, ele é um ponto crítico que não é ponto de célula. Então, ele é um extremo local. Agora, vai saber se ele é de máximo ou de mínimo. É claro que, pela questão, a gente espera que seja o quê? De máximo. Porque a gente só achou ele, né? A não ser que tivesse algum erro, ou na questão, ou na gente, né? Na hora que a gente foi calcular, a gente errou alguma coisa. Mas a ideia é que sim, que deu positivo, agora a gente vai calcular a segunda derivada dele. Então, ó, vou pegar aqui a segunda derivada em relação a x, que é esse ponto aqui, e vou jogar o ponto 88. Então, vamos ver. Aí vai ficar, quando eu pego a segunda derivada em relação a x, jogo o ponto 88, vai ser menos 2 vezes 8, que é igual a menos 16. Menos 16 deu negativo, o que significa, então, que esse 88 é o quê? Ponto de máximo. Tá? Então, pelo teste, está aqui, 88, pelo teste, 88 é ponto de máximo. Acabou a questão? Não, né? Porque eram o quê? Eram 3 números, né? X, Y e Z. Então, nesse caso, o último passo agora, vou colocar assim, conclusão, né? Qual é a conclusão? Eu tenho que achar quem é meu Z. Ó, só que eu já sei que o x e y é igual a 8, né? E o Z, eu tinha uma relação de Z com x e y. Qual era a relação? Bora voltar para cá. Olha, o meu Z, ele é 24 menos x menos y. Então, ele depende de x e y. Se eu já achei x e y, eu consigo achar quem é meu Z. Então, ó, Z vai ser igual a 24 menos 8 menos 8. Então, Z vai ser igual a 24 menos 8 menos 8, vai dar 8. Qual é a minha conclusão, então? Quais são os 3 números positivos que me dão o maior produto possível? São os números 8, 8 e 8. Esses são os números. Então, logo, 8, 8, 8 é o ponto de máximo. Tá aqui, gente. Ele não perguntou qual é o valor máximo. Se ele tivesse perguntado, o que você tem que fazer ainda? Multiplicar, né? 8 vezes 8 vezes 8. Isso aqui ia dar quanto? Isso aqui ia dar 64, depois 128, 256, 512. Então, ia dar 512. Então, 512 é o maior valor que você conseguiria achar para esse problema, tá? Para esse desafio aí. Então, é 512, é o maior produto que você pode achar. E quando é que você consegue achar? Com isso aqui, ó. Quando você colocar x, y e z iguais a 8. Todo mundo entendeu? Tá, um detalhe, gente. Um detalhe importante. Você vai dizer assim, professor, né? Você vai falar, professor, mas o senhor não está sendo tão rigoroso assim matematicamente.
Aí eu vou te dizer por quê. Você vai dizer, porque o teste da segunda derivada, ele me diz que um ponto, ele é de máximo ou mínimo local. E na minha questão, ele quer o ponto de máximo ou mínimo global. Não é verdade? Realmente é verdade. Porém, gente, assim, nas nossas provas, se cair problema de otimização, a gente não vai ser rigoroso a esse ponto. Então, se na minha questão, contextualizando, ele pede lá um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, você consegue provar que aquele ponto crítico é de máximo ou mínimo, a gente já vai considerar que ele é global. Claro que para mostrar que ele era global, matematicamente falando, sei lá, eu ia ter que olhar o gráfico da função, ia ter que provar, enfim, ter que provar de outra forma. Mas aqui, nós não vamos exigir esse rigor. Tudo bem? Então, nas nossas questões, toda vez que eu achar... Isso é problema de otimização, né? Problema de otimização. Toda vez que eu achar o ponto lá, seja de máximo ou de mínimo, eu já estou considerando que ele é a resposta do meu problema. Uma coisa interessante seria a gente olhar o gráfico da minha função. Daquela função bem aqui, essa função P de xy, né? Que é esse gráfico bem aqui. Bora olhar como é o gráfico dela e bora jogar o ponto 8, 8 nela. Vamos ver aqui como é que ela vai se comportar. Aliás, acho que é a primeira vez que eu faço isso aqui, quando eu resolvo essa questão. Eu já esqueci. Como é a questão lá? 24 o quê? Deixa eu voltar ao primeiro quadro. Tá. 24xy. 24xy menos x quadrado y menos x y ao quadrado. Tá aqui, Essa aqui é a minha questão. Deixa eu diminuir aqui. Mas vai ser difícil de enxergar. Mas espera, eu já vou dar um jeito de a gente enxergar. Configurações. Porque o meu ponto vai ser um pouco difícil da gente enxergar, porque o ponto ele é 8, 8 e 512. Ou seja, tá lá em cima no gráfico. Eu vou colocar aqui P, 8, 8. Aí por isso que a gente não consegue enxergar assim, né? Mas, espera aí que eu vou dar um jeito. Só restringir aqui. Vamos lá, o meu x... Eu vou querer ele de menos... Vou colocar menos 10 a 10. Menos 10 a 10. O meu y, a mesma coisa, de menos 10 a 10. Bora ver se vai dar certo esse meu plano aqui. O z, vou colocar de menos 1 até 520. Já deu para enxergar alguma coisa, né? Olha aqui nosso ponto. Vem aqui. Bora melhorar essa visualização. Folha 3D. O x eu vou colocar de menos 1 a 20. Mesma coisa o y, menos 1 a 20. Pronto. Tá aqui, gente, olha nosso ponto. Nosso ponto bem aqui, Então, de fato, ele é um ponto de máximo. Se você reparou, ia ter um outro ponto de máximo, né? Para cá, aqui no gráfico, espelhado para o outro lado. Só que por que a gente não está considerando ele? Porque x, y e z eles são positivos. Então, eu só estou no primeiro octante. Então, perceba que essas restrições do meu problema, do meu contexto, vai fazer com que os meus pontos de máximos e mínimos sejam globais. Então, por mais que o teste ele só me garanta que é local, mas o contexto, aquelas restrições, vão me garantir que eles são globais também. Tá bom? Gostei. Olha, a primeira vez que eu olho esse gráfico aqui. Muito interessante. Tá, vamos para o próximo problema, né? Vocês perceberam que a gente vai se divertir bastante aqui, né? Porque um problema só, a gente usou os 3 quadros e já se passaram quase 40 minutos, quase uma aula inteira. Então, isso que é bacana, né? Para a prova, vai cair problemas assim? Sim, com certeza. Só que na prova você consegue resolver em 20 minutos. Né? Porque aqui eu estou explicando. Na prova você rapidinho olhou, já sabe fazer. Então vamos lá, segundo exercício. Olha esse daí agora. Determine o ponto do plano, aí ele me dá a equação do plano, que se encontra mais próximo da origem. É simples, né? Isso aí é um enunciado simples, agora o problema é na hora de interpretar. Então, gente, você já sabe. Você tem um exercício desse, o que você vai procurar aí? Você vai procurar
a função que você quer otimizar e você vai procurar aquele vínculo, né, algo que está vinculado a essa função. Para essa função, olhe atentamente que eu já vou perguntar para vocês qual é a função que eu quero otimizar e qual é o meu vínculo, né? Então, gente, nesse caso aí, qual é a função que eu quero otimizar? Quero otimizar o quê? Já não fica tão fácil, né? Assim, o enunciado é simples, mas não é tão fácil de interpretar. Pois é, ele quer um ponto que esteja no plano, mas que seja mais próximo da origem. Ah, já sei. Bora, eu vou colocar aqui no GeoGebra, bora colocar esse plano, bora ver se a gente consegue entender melhor o que ele quer. Então, ó, x mais 2y menos z. Deixa eu... Opa, já estou ouvindo aqui a resposta. Vou colocar aqui o plano. Ó, é x mais 2y menos z igual a 4. X mais 2y menos z igual a 4. Ó, então veja bem, gente. Perceba que esse daqui é o plano. Esse plano, ele não corta a origem. Tudo bem? Não corta a origem. Então, o que ele quer saber é qual ponto está localizado no plano. Por exemplo, pensa nesse ponto bem aqui que eu coloquei no plano. Ó. Qual é o ponto do plano que está mais próximo da origem? A origem está bem aqui, né? Então, qual seria? Isso que ele quer saber. Então, qual função eu vou otimizar? Muito bem, então já me responderam aqui. A função que eu quero otimizar é a função distância. Distância de um ponto até a origem. Essa que é a função que eu vou otimizar. Como é que você calcula a distância entre dois pontos? Sendo que um deles é a origem. Como é que você faria? Então, ó, só relembrando. Aqui, ó, se você tivesse um ponto P. Ponto P é x1, y1, z1. E você tem o ponto Q. Ponto Q é x2, y2, z2. Primeira aula de cálculo 2, né? Lá em dezembro, ano passado. Como é que calcula a distância entre dois pontos, P e Q? Aí você vai lembrar que é raiz quadrada, aí faz x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado. Só que entre esses dois pontos, um deles está paradinho, é a origem. Então, um deles é a origem. Então, se um deles é a origem, imagina que é o ponto Q, por exemplo. Ele é a origem. Então, ele é o ponto 0, 0, 0. Então, aqui ó, vai zerar, esse daqui vai zerar, esse daqui vai zerar. Então, no final, já vou colocar bem aqui, ó. Como é que você calcula a distância de um ponto até a origem, de um ponto x, y, z? Vai ficar raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. Todo mundo concorda? Como é que eu calculo a distância de um ponto x, y, z até a origem? Por meio dessa função. Era para ser x menos 0 ao quadrado, né? Mas eu não preciso colocar, deixa assim. Pronto. Então, achei a função que quero otimizar. E qual é o meu vínculo com ela? Qual é a minha restrição? Qual é, gente? É que esse ponto ele não pode estar em qualquer lugar. Ele tem que estar no plano. E para estar no plano, tem que satisfazer aquela equação. Que eu já esqueci. Bora voltar para lá. Só para eu lembrar qual é a equação do plano que aparece no nosso slide. X mais 2y menos z igual a 4. Então, vou colocar aqui. X mais 2y menos z igual a 4. Pronto. Então, já temos a função para otimizar, já temos o vínculo. Só que nesse caso, gente, perceba o seguinte, ó. Primeiro eu te pergunto, esse vínculo aqui, essa equação, ela define z como uma função de x, y? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, define. Define z como uma função de
x e y, né? Z com uma função de x e y. Basta você isolar o z aqui novamente. Só que na hora que você for substituir aqui, vai ficar raiz quadrada, vai ficar uma coisa assim, não muito legal de trabalhar. Porque depois a gente vai ter que calcular ponto crítico, né? Calcular as derivadas parciais. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou usar uma estratégia nessa questão. Tudo é treinamento. Conforme você vai treinando, você vai pegando os caminhos mais curtos, né? mais simples, digamos assim. Então, nesse caso, eu te pergunto o seguinte. O que ele quer saber? Ele quer o ponto de mínimo, que a gente está falando de mínimo, né? Porque a menor distância, então é mínimo agora. Então ele quer o ponto de mínimo ou ele quer essa distância mínima? A distância? Ele quer a distância? Bora voltar lá para o slide, só para a gente ter certeza se é a distância mesmo. Deixa eu colocar os slides, né? Que aí só está nosso plano no GeoGebra. Olha aí. E aí, ele quer a distância ou ele quer o ponto? Aí ele quer o ponto. Ele quer o ponto. Então, se ele quer o ponto, eu vou me aproveitar dessa situação. Aí olha o que eu vou fazer. Imagine que a gente está aqui em sala de aula, e aí eu lanço um desafio. Normalmente eu falo isso, que esse exemplo é bom da gente perceber. Imagine que eu lanço um desafio aqui na sala de aula. Eu quero saber quem é o menor aluno ou professor, sei lá, de todos que estão aqui no auditório. Quem é o menor? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai medir, né? Todo mundo aqui, Medimos todo mundo. Aí digamos que a menor pessoa que está aqui nesse auditório hoje sou eu. Então é o professor, sou eu. Eu fui o menor. Beleza, só que eu falo assim, poxa, eu não queria ser o menor. Nada contra, né? Mas assim, eu não queria, pelo menos hoje eu não queria. Aí eu falo assim, já sei então, eu vou burlar a regra. Então, ó, pega a altura de todo mundo e eleva ao quadrado. E bora ver quem é que vai ficar ainda com a menor altura. Quem vai ser? Vai mudar? O que vocês acham? Pega a altura de todo mundo, eleva ao quadrado. Vai mudar quem é o menor? Não vai mudar. Então eu vou continuar sendo a menor pessoa neste auditório. Aí por quê, né, pessoal? Porque quando você eleva ao quadrado, a função x ao quadrado é uma função crescente na parte positiva dela, então não altera a desigualdade. Enfim, a gente não vai entrar nesses detalhes matemáticos, né? Até porque a altura nunca é negativa, a altura é sempre positiva, né? Ou é zero ou é positiva. Pois é. Então, perceba que quando você quer uma distância, você quer a menor distância, e você eleva ao quadrado, a pessoa que era menor, ou o ponto que era o menor, ele não muda. Por que eu estou falando isso? Porque, olha só, eu não vou trabalhar com esta função aqui. Eu vou trabalhar com o quadrado dela. Se eu conseguir otimizar a minha função quadrado da distância, esse mesmo ponto que otimiza a função quadrado da distância vai otimizar a distância. Sim ou não? Sim, é o mesmo ponto. Tá? Então, ó, ao invés de eu trabalhar com esta função, eu não vou trabalhar com ela. Eu vou trabalhar com o quadrado dela. Então, ó, apaga aqui. E eu vou trabalhar com o quadrado da distância. Claro que isso aqui é uma nova função, né? Então vamos chamar ela de um outro nome. Bora chamar essa função aqui de, sei lá, D maiúsculo. Então vou chamar de D maiúsculo. Tá? Então essa função aqui vai virar o D maiúsculo, que é isso daqui. Porque assim vai ficar muito mais fácil para eu derivar e trabalhar com ela. Então é isso. Mas assim, tem um perigo aí nessa minha estratégia, né? Qual é o perigo? É que se eu te perguntasse no final da questão qual é o valor mínimo, aí você ia jogar em qual função? D maiúsculo ou aqui é D minúsculo com raiz quadrada? Aí é D minúsculo com raiz quadrada, né? Aí sim, aí você só tem que tomar esse cuidado. Mas como ele não me perguntou isso mesmo, ele só me perguntou um ponto, e o ponto é o mesmo para os dois, então tá ótimo. Então eu consigo trabalhar com esta função aqui. Aí tá. Então, vamos trabalhar com essa. Então, eu vou isolar o meu z aqui para substituir ele. Então, aqui vai ficar z igual a x mais 2y menos 4. Está aqui. Agora, eu vou pegar esse z e substituir aqui na minha função. Então, a minha função com isso, ela vai virar uma função que só depende de x e y. Vai ser x² mais
y ao quadrado, mais, no lugar do z, eu vou colocar tudo isso aqui. Vai ficar x mais 2y menos 4 ao quadrado. Pronto. Agora sim, esse aqui foi o passo 0. Agora o primeiro passo é achar ponto crítico. Então, eu vou derivar essa função em relação a x e vou derivar em relação a y. Então, derivando em relação a x primeiro. Aqui vai ser 2x. Aqui vai zerar. Aqui, regra da cadeia. O 2 desce. Fica mais 2 vezes o parêntese. X mais 2y menos 4. Vezes a derivada aqui de dentro em relação a x. Aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai ser 1. Então, aqui é 1. Pronto. Agora, eu vou derivar em relação a y, essa função. Derivando em relação a y, aqui vai zerar, aqui vai dar 2y. Regra da cadeia vai ficar 2 vezes x mais 2y menos 4. Vezes a derivada aqui de dentro. Cuidado que agora é em relação a y. Então, aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai dar 2. Então, aqui vai ficar vezes 2. Antes de eu igualar a zero, bora melhorar um pouquinho essa função aqui. Então, aqui vai ser igual. Olha, aqui, gente, vai ficar 2x, 4y e menos 8. Só que o 2x daqui vai somar com esse 2x daqui. Então, vai ficar 4x. 4x mais 4y menos 8. Está aqui. Bom, e aqui embaixo, perceba que eu estou multiplicando embaixo. Tem um 2 e tem um 2 aqui. Então, vou multiplicar por 4 esse pessoal, tá? Estou multiplicando por 4. Porque ainda tem esse outro 2 aqui. Então, tá. Aqui vai ficar 4x. Aí aqui vai ficar 4 vezes 2y é 8y, mais 2y é 10y. Então, 10y. E 4 vezes menos 4 dá menos 16. Aí agora sim, eu vou igualar a zero, os dois. Aí eu vou mexer com essas minhas duas equações. Vou jogar aqui para cima, para a gente trabalhar melhor. Mas já formei meu sistema. Aí o de cima ficou 4x. Aliás, bora melhorar mais um pouco, né? Não, deixa assim logo, que depois eu vou poder simplificar. Vai ficar 4x mais 4y. Aí eu já vou deixar assim, igual a 8. Aqui, 4x mais 10y igual a 16. Aqui que eu vou fazer? Eu vou subtrair. Vou fazer esse de cima menos o de baixo. Com isso, vai simplificar. 4x menos 4x. 4y menos 10y. Vai ficar menos 6y. Menos 6y. E aqui vai ficar 8 menos 16, vai ficar menos 8. Então, agora eu descubro que o meu y, dividindo, ele vai dar 4 terços. Tá? Então, y deu 4 terços. Falta eu achar meu x. Então, para achar meu x, eu posso substituir ele aqui em alguma dessas equações. Aí, ó, agora sim, eu vou mexer aqui. Eu vou logo pegar essa equação aqui, ó, e vou dividir por 4. Só para ficar mais fácil na hora de substituir. Então, vai ficar x mais y igual a 2. Aí, agora sim, eu vou pegar e substituir aqui. Vai ficar x igual a 2 menos y, que é menos 4 terços. Então, x igual. Aí, resolvendo isso daqui, vai ficar 6, 6 menos 2 6 menos 4 é 2. 2 terços. Então, qual foi o ponto que eu achei? Quantos pontos? Só um, né? Qual foi o ponto? 2 terços, 4 terços. Então, o ponto que eu achei é 2 terços, 4 terços. Pronto. Tá, segundo passo agora, esse ano. Então, vou ter que calcular as derivadas de segunda ordem.
Então, gente, derivada de primeira ordem está ali já, só vou repetir. Derivada em relação a x ficou 4x mais 4y menos 8. E a derivada em relação a y ficou 4x mais 10y menos 16. Aí agora eu vou derivar. Derivando isso aqui em relação a x, novamente, perceba que vai dar 4. Derivando em relação a y, também vai dar 4. As derivadas mistas são iguais, isso aí é um polinômio. Então aqui vai dar 4. E aqui, derivando em relação a y, vai dar 10. Agora, esse ano vai ficar bem simples agora, porque vai ficar 4, 4, 4 e 10. Então, meu esse ano vai ser 40 menos 16. Então, meu esse ano dessa vez vai ser uma constante, 24. Terceiro passo, aplicar o teste da segunda derivada. Então, ó, eu vou pegar o esse ano e vou aplicar no ponto crítico que eu achei, que é 2/3, 4/3. Só que o esse ano ele é uma constante, ele é sempre esse valor aí, 24. Ou seja, ele vai dar positivo. Então, se deu positivo, eu já sei que esse ponto é de fato um ponto extremo. É um extremo, então ele ou é máximo ou é mínimo. Para eu descobrir, eu vou jogar na segunda derivada em relação a x. Esse mesmo ponto. 2/3 e 4/3. Só que a segunda derivada em relação a x é uma constante também. É 4, que também é positiva. Quando esse ano dá positivo, essa segunda derivada dá positiva, esse meu ponto é de quê? Mínimo ou máximo? É mínimo. Então, esse ponto aí, ó, 2/3 e 4/3 é ponto de mínimo. Pronto, agora eu vou achar o z. Bom, para eu achar o z, eu tenho que lembrar quanto é o z, né? Tá ali, ó, z igual a x mais 2y menos 4. Z igual a x, x é quanto? 2/3, mais 2y, né? O y é quanto? 4/3. Então, 2 vezes 4/3, menos 4. Aí, bora ver quanto é que vai dar isso daqui. Isso aqui vai ser, aqui vai dar 2/3 mesmo. Aqui vai dar 8/3. Bom, o menos 4, ele é a mesma coisa que menos 12 sobre 3, né? Porque 2 sobre 3 é 4. Por que eu fiz isso? Para deixar no mesmo denominador todo mundo. Então, vai ficar 2 mais 8, 10. Menos 2 é menos 2. Então, z igual a menos 2/3. Então, qual é o ponto que a gente queria achar? É o ponto 2/3, 4/3 e menos 2/3. Esse que é o ponto de mínimo. Pronto. Encerramos mais uma questão. Bora voltar aqui no GeoGebra, só para a gente dar uma olhada nesse ponto. Então, ó, achamos o ponto. O ponto é 2/3, 4/3 e menos 2/3. Então, tá aqui, ó, gente. Esse daqui, esse pontinho A aqui, é o ponto do plano que está mais próximo da minha origem. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Estão gostando desse problema de otimização? Se cair na prova, vocês vão ficar felizes? Vão, né? É, realmente. É motivo de muita felicidade uma questão dessa daí. Vamos lá. Terceiro exercício. Só faltam 2. Só 2. Então,
Terceiro, uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão. Determine o volume máximo dessa caixa. Ó, já sabe que eu vou te perguntar qual é a função que eu quero otimizar e qual é o meu vínculo. Então já fique pensando. Então, deixa eu apagar aqui. Tá, gente, vamos aqui para o quadro já. Vocês já leram bastante. E aí, qual é a função que eu quero otimizar? Função volume, né? Então, função volume. Ok. Qual é o vínculo que tem a ver com esse volume? Qual é? Tem a ver com metro quadrado. É isso mesmo. Isso, é a área. É a área lateral da minha caixa. Tá? Então, a área lateral da minha caixa. Então, vamos ver. A função que eu quero otimizar é a função volume. Gente, isso é uma caixa retangular. Vou fazer bem aqui. Você tem aqui uma caixa retangular. Então, toda caixa retangular, ela vai ter 3 medidas, né? Que a gente pode chamar de comprimento, largura, altura. Vamos dizer que aqui é o Y, aqui é o X e aqui é o Z. Ele quer otimizar o volume dessa caixa retangular. Como é que você calcula o volume de uma caixa retangular dessa daqui? É só multiplicar. X vezes Y vezes Z. Então, a função que eu quero otimizar é a função volume, que ela pega as 3 medidas da caixa e multiplica. X vezes Y vezes Z. É isso aqui que ele quer. Aí qual é a restrição? Qual é o vínculo? Que assim, tem uma área ali. Ela tem que ter uma área específica, uma área total. Quer ver? Bora voltar lá para o problema, só para ver quanto é essa área total. Ó, uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão. Então isso é a área lateral da caixa. Toda a caixa, lá falando em termos de área, tem que ter 12 metros quadrados. Aí, justamente, aí bora voltar para cá. Então, o que é essa área que ele quer? É a área das faces, porque a caixa, ela é oca, né? Não tem nada por dentro. Então, o material dela é feito só para fazer as paredes dela, e aqui o chão. Tá? Então, qual seria essa área total da caixa? Bom, eu tenho 2 paredes aqui, ó, uma parede do lado direito, uma do lado esquerdo. Como é que você calcula a área dessa parede? X vezes Z. Então, você tem 2 vezes X vezes Z, lado direito e lado esquerdo. Então, vai ser 2 vezes X vezes Z, que é a área das paredes, mais, só que você tem a parede da frente e de trás, que é YZ. Então, mais 2 vezes Y vezes Z, mais, você ainda tem a área de baixo e de cima. Só que tem um porém na questão. Qual é o porém? Não tem tampa, né? É uma, olha só, pegadinha, né? Poderia ter tampa, poderia. E aí você ia considerar, mas aí não. Aí falou, não, sem tampa. Se não tem tampa, então só vai ter papelão embaixo. Então só é uma vez XY. Então aqui, ó, mais XY igual. Aí tudo isso aqui somados tem que dar 12, que é o material que você tem, 12 metros quadrados de papelão. Então, é isso. Nós conseguimos definir a função para otimizar e o vínculo. Aí a terceira pergunta que eu faço para vocês, né, que eu sempre faço essa pergunta. O que ele quer? Ele quer achar as medidas, que são as medidas ótimas, ou ele quer achar o volume máximo? Ou seja, ele quer achar o ponto de máximo ou o volume máximo? Ele quer o volume máximo. Ele fala na questão, determine o volume máximo. Então é a primeira vez que ele não pede o ponto especificamente. Ele não quer saber qual é o ponto de máximo, ele quer saber qual é o volume máximo. Mas claro, para você chegar no volume máximo, você vai precisar do ponto de máximo, né, de qualquer forma. Então, o passo a passo é o mesmo. Beleza, gente, então vamos lá. Então, vamos isolar o Z aqui.
Ó, como é que a gente vai isolar o z? Ó, o z, ele aparece aqui e aqui. Eu já vou colocar ele em evidência. E esse xy, onde não tem z, ele vai aparecer no segundo membro. Vai ficar assim, z vezes 2x mais 2y igual a 12 menos xy. Aí, então, o meu z vai ser 12 menos x vezes y dividido por 2x mais 2y. Então, esse que é o meu z. Aí eu vou substituir o z lá na minha função volume. E aí a minha função volume vai depender só de x e y. Então, a minha função volume vai ser x vezes y vezes z. Só que z é tudo isso daqui, né? Então, vai ficar x vezes y vezes 12 menos xy dividido por 2x mais 2y. Aí eu posso logo multiplicar, né? Esse xy com o numerador. Então, isso aqui vai ser 12xy menos x quadrado y quadrado dividido por 2x mais 2y. Olha, isso aqui vai ser legal, né? Essa que é a nossa função. Ponto crítico. Aí já sabe, vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que derivar isso aqui em relação a x. Vou ter que aplicar a regra do quociente, não tem jeito. Então, vamos derivar essa função em relação a x. Aplicando a regra do quociente, vai ficar a derivada de cima. Derivada de cima em relação a x vai ser 12y. Então, deixa eu colocar aqui, vai ser 12y menos 2xy ao quadrado. Tá? Então, isso daqui é a derivada do de cima. Agora, eu vou ter que multiplicar com o de baixo, sem derivar. Então, vezes 2x mais 2y. Menos, agora aqui, o de cima sem derivar. Então, vai ficar 12xy menos x quadrado y quadrado vezes a derivada de baixo em relação a x. Derivada de baixo em relação a x é só 2. Dividido por 2x mais 2y ao quadrado. E agora bora sair multiplicando e ver o que dá para simplificar aí, né? Então, vamos lá. Aí vamos multiplicar isso com esse, depois vamos multiplicar isso com esse, vamos multiplicar isso aqui também. E aqui eu vou multiplicar só o 2. Tá, bora ver o que vai dar isso aqui. Isso aqui vai ser 12y vezes 2x, vai ficar 24. 24xy. Esse vezes esse daqui vai ficar mais 24y ao quadrado. Agora aqui, esse com esse vai ficar menos 4 x quadrado y ao quadrado. Depois, esse com esse vai ficar menos 4x y ao cubo. Agora aqui, esse 2 vezes 12, 24, só que tem um menos aqui. Então, vai ficar menos 24xy. E depois, aqui também, ó, só que menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar mais 2 vezes x ao quadrado, y ao quadrado. Vou dividir isso aqui tudinho por 2x mais 2y ao quadrado. Pronto. Está ficando bonito. Né? Dá para simplificar algumas coisas aí. O que dá para simplificar? Aqui, ó, você tem 24xy e menos 24xy. Então, já posso simplificar esses dois. Além desses, o que dá para fazer aqui? Bem aqui, ó, eu tenho x quadrado e y quadrado. E aqui também. Não dá para simplificar, mas pelo menos dá para juntar os dois, né? Então, menos 4 com mais 2 vai ficar menos 2. Então, pelo menos aqui em cima vai sobrar só 1, 2, e esses dois vão formar 1, vai ficar 3. Eu vou ter que usar aqui outro quadro.
Bom, vamos lá, vamos ver o que restou aqui para a gente. V de x igual 24y ao quadrado. Aí eu combinei os dois, ficou menos 2x quadrado y ao quadrado. E ainda sobrou aquele menos 4 xy ao cubo. É isso, né? Ok? Dividido por 2x mais 2y ao quadrado. Pronto. Essa foi só a primeira derivada, né? Eu vou ter que derivar em relação a y. Mas aí nessa hora que entra a estratégia, né? Tudo depende da estratégia e do seu exercício, né? Quanto questão você já fez. Bom, olha só. Essa função aqui, ó, v de xy, ela é isso daqui, certo, gente? Ela, se você reparar, ela é uma função simétrica. O que é uma função simétrica? Se eu trocar de lugar x com y, troca de lugar x com y. Onde tem x, coloca y, onde tem y, coloca x. Na função aqui, ela vai mudar? Não, ela vai ser a mesma função. Então, se ela é simétrica, quando eu derivar ela em relação a y, ela vai ser exatamente isso daqui, só que também trocado, o x com y. Claro que eu teria que provar isso para vocês, né? Mas eu não vou provar. A gente não vai fazer o teorema. Então, vocês vão ter que acreditar em mim. Mas não se preocupe. Mesmo que você não tivesse essa ideia, você sabe o que fazer, né? Você teria que derivar de novo e calcular todas as contas que a gente fez para chegar aqui no resultado. Então, a derivada em relação a y vai ser 24x² menos 2 vezes x² y ao quadrado menos 4 vezes x ao cubo y dividido por 2x mais 2y ao quadrado. Pronto. Perceba que eu só troquei de lugar, né? Onde tinha y, eu coloquei x. Aqui não muda, embaixo não muda, e aqui ficou x ao cubo e y. Então, agora assim, ó, igualando isso aqui a zero, eu consigo montar o meu sistema. Só que assim, gente, não se preocupe. Por quê? Numa questão dessa, você tem uma fração igual a zero. Se uma fração é igual a zero, só tem uma alternativa. Qual é? É o numerador que é zero, né? O denominador não pode ser zero. Então, é o numerador que é zero. Então, nesses dois casos aqui, eu posso eliminar o denominador. Então, isso aqui vai sair, isso aqui vai sair daí. Porque se isso aqui é zero, então é o numerador que é zero. Aqui é a mesma coisa. Aí, além disso, eu já vou aproveitar para colocar em evidência aqui, ó, y ao quadrado, y ao quadrado, y ao quadrado. E aqui a mesma coisa com o x. Então, em cima vai ficar y ao quadrado vezes 24 menos 2x² menos 4xy. Isso daqui igual a zero. Aí embaixo vai ser x² vezes 24 menos 2y ao quadrado menos 4xy igual a zero. Ok. E agora? Agora você tem um produto igual a zero. Mas eu te pergunto o seguinte. O y ao quadrado pode ser zero? O que você acha? Ou o x² pode ser zero? Não, né? Por quê? Porque x, y e z são medidas de uma caixa. Elas não podem ser zero. Porque se o comprimento da sua caixa for zero, qual é o volume da caixa? É zero. Né? Então, x, y e z, os três têm que ser maiores que zero. Isso significa, então, que neste caso aqui, não é esse nem esse que é zero. Então, de novo, é só o parêntese. Então, vou passar para cá. Então, ó, lembrando que x é maior que zero e y também é maior que zero. Então, como é que vai ficar aí o meu sistema? Aqui vai ficar 24 menos 2x² menos 4xy
igual a zero. E aqui vai ser 24 menos 2y ao quadrado menos 4xy igual a zero. Agora ficou mais fácil de eu resolver meu sistema. Eu vou subtrair, ó, porque aqui eu percebo que é a mesma coisa, esse com esse. Então eu vou subtrair as duas equações. Esse vai cancelar com esse. Esse daqui também vai cancelar com esse. E aqui vai ficar menos 2x² menos esse daqui, que também é menos, então vai ficar mais. Mais 2y² igual a zero. Isso aqui vai ficar 2x² igual a 2y². Posso simplificar. Se eu tirar a raiz dos dois lados, né, vai ficar que o módulo de x é igual ao módulo de y, só que, mais uma vez, os dois são positivos. Então, nesse caso, eu posso afirmar que x igual a y. Só que ainda não achei o valor deles, mas tudo bem. Eu sabendo que um é igual ao outro, eu posso usar uma dessas equações para achar o valor deles. Então, eu pego uma dessas equações e substituo x igual a y. Bora pegar a primeira. No lugar do y, eu vou colocar x. Então, vai ficar 24 menos 2x² menos 4 x vezes x, x² igual a zero. Isso aqui vai ser 6x² igual a 24. Então, x ao quadrado é igual a 4, né? Dividindo para 6. Então, meu x vai ser mais ou menos 2. Só que não pode ser menos 2, porque é medida de uma caixa. Então, x vai ser igual a 2. Logo, y também vai ser igual a 2. Então, achei o meu ponto crítico. X igual a 2, y igual a 2. Ok. Segundo passo, esse ano. Professor, mas para esse ano eu vou ter que calcular a segunda derivada disso daqui, as 4? A gente teria, mas a gente não vai fazer isso. Olha que legal. Por que a gente não vai fazer isso? Porque você já percebeu que vai demorar muito, a gente nem tem quadro para isso, né? Então a gente vai pular a etapa do teste da segunda derivada. Porém, assim, na prova de vocês não vão precisar também fazer o teste, tá? Só que assim, pelo menos justifique, tá bom? De alguma forma. Por exemplo, assim, eu posso falar assim, olha, pelo contexto do problema, pela interpretação do problema, eu só achei um ponto crítico. Então, obviamente, pelo contexto, a não ser que a questão esteja errada, ou a minha resolução esteja errada, se eu só achei um ponto crítico, então esse ponto crítico é o ponto de máximo ou de mínimo que o problema está pedindo. Então, nesse caso, eu vou pular o meu teste, confiando que está tudo certo com o meu problema e com a minha resolução. Tá bom? Mas sim, claro que a rigor a gente ia ter que fazer esse ano, ia ter que aplicar o teste, só que nesse caso ia demorar muito. Mas assim, ia ser bom vocês fazerem em casa, né? Dever de casa, para treinar, assim, para se acalmar. Digamos que você está com um dia assim, muito estressante, aí você pega e resolve para essa questão o teste dela. Aí você vai ficar mais feliz. Você tem uma pergunta? Ok, perfeito. Ó. Ele perguntou, para eu explicar de novo, o que é otimizar uma função e o que é o vínculo. Otimizar é quando você quer achar o máximo ou o mínimo de alguma coisa. Otimizar é quando você quer fazer o melhor daquilo. Então, por exemplo, você tem uma empresa, aí você quer otimizar a sua empresa. O que seria otimizar? Ter os melhores parâmetros. Por exemplo, lucro máximo. Sei lá, tempo mínimo de fazer tal serviço. Então, isso é otimizar, é você fazer o melhor. Então, quando a gente fala de melhor, a gente fala de máximos e mínimos. Né? Um corredor, o que é otimizar? É fazer uma corrida no menor tempo possível. Isso é otimizar. Então, otimizar é isso, é achar máximos e mínimos. Agora, o que é o vínculo? É porque, assim, em cada problema desse, você tem uma função que você quer otimizar, mas existe uma restrição vinculada a ela. Então, por exemplo, naquela primeira questão lá, você queria que a função produto fosse o máximo, o valor máximo possível para ela. Mas não podia ser qualquer número, tinha uma restrição. Qual era a restrição? A soma deles tinha que dar 24. Então, ou seja, você tinha um vínculo a essa função que você quer otimizar. Então, isso que é o vínculo. O vínculo é como se fosse uma restrição que tem a ver com a minha função. Tudo bem? Então, é isso mesmo. Mais alguma pergunta?
Aqui? Ah, sim, boa pergunta. Olha, ele perguntou por que, que a fração sumiu, né? Virou só o numerador. Porque aqui, isso aqui é um sistema. E aqui eu estou dizendo que uma fração é igual a zero. Toda vez que em uma equação a fração é zero, por exemplo, você tem uma equação lá, aí tem assim, A sobre B igual a zero. Só que isso aqui é uma fração. Você sabe que o denominador nunca pode ser zero. Então, se uma fração é igual a zero, é porque isso vai acontecer se somente se o numerador é zero. Tá? Nunca o denominador. Então, por isso que eu pude eliminar logo o denominador. Mais alguma pergunta? Pode falar. Sim. Sim, pode. Ó, ele perguntou se você pode resolver esse sistema por meio de álgebra linear. Pode usar o sistema, pode usar autovalores e autovetores, pode usar tudo que você aprendeu lá, escalonamento, fique à vontade, você pode usar. Aqui, gente, porque como eu sei que muitas vezes o aluno não viu álgebra linear, ou está vendo ainda, então eu sempre tento resolver da forma mais básica mesmo, coisas que você, com o ensino médio, já conseguiria resolver. Mas com certeza, se você tem conhecimento de álgebra linear, você pode usar esse conhecimento para resolver esse sistema, não tem problema nenhum. Tá? A gente só quer mesmo resolver o sistema. Excelente pergunta, inclusive. Bom, então é isso, né? Mas ainda não acabou a questão, né? Ainda não acabou, porque a gente só achou o ponto crítico. Eu vou pular o teste. Ok, vou pular o teste. Então a gente vai dizer que isso aqui já é meu ponto de máximo, né? Mas ainda que eu pule o teste, falta eu concluir, né? Falta achar quem é o meu Z. Falta dizer quem é o meu Z e quem é meu volume máximo. Então perceba que daqui eu já vou pular para a conclusão, né? Vou pular, ou seja, não vai ter teste. E não vai ter esse ano nenhum teste. Tá, eu achei o XY, falta achar o Z. Lembrando que o meu Z, ele é 12 menos x vezes y, só que o x é 2, então menos 2 vezes 2, dividido por 2 vezes x, que é 2, mais 2 vezes y, que é 2. Isso aqui vai ser igual. Aqui vai dar 4, 12 menos 4 vai dar 8, dividido. Aqui 4 mais 4 é 8 também. Então isso aqui vai dar 1. Então pronto. Então, quem vai ser meu volume máximo? Agora que eu sei que o x é 2, y é 2 e o z é 1. Então, logo, o meu volume máximo vai ser igual. Aí o que eu vou fazer? Vamos multiplicar essas medidas. Vou multiplicar o x igual a 2, y igual a 2 e o z igual a 1. Então, 2 vezes 2 vezes 1, que é 4 metros cúbicos. Então, o maior volume que eu consigo para essa caixa é 4 metros cúbicos. E eu consigo isso quando x e y forem iguais a 2 e o meu z for igual a 1. Então, a minha altura ali tem que ser 1, x tem que ser 2, aí eu vou conseguir o volume máximo. Nesse caso, é 4 metros cúbicos. Bom, então, pelo menos terminamos logo, né? Mas, claro, a gente pulou 2 etapas, aí ficou fácil de terminar. Né? Mas é isso mesmo. Ok, vamos lá. Último exercício. Gente, a gente tem 20 minutos, então provavelmente a gente não vai conseguir terminar ele, mas não tem problema. O que eu não conseguir terminar, vocês conseguem terminar tranquilamente na casa de vocês, vai ficar dever de casa, combinado? Até para vocês, como eu falei, se divertirem um pouquinho também na casa de vocês. Então vamos lá, exercício 4. Se o comprimento da diagonal de uma caixa retangular deve ser L, qual é o maior volume possível? Ó, pelo menos, ele quer estar falando de volume de novo, maior volume possível. O mais importante nessa questão é um raciocínio que eu vou mostrar agora para vocês, que é um raciocínio novo também. Você pode usar o mesmo raciocínio que a gente vem usando, ou pode fazer do jeito que eu vou fazer aqui agora. Ó, a diagonal da caixa tem que ser L. Então, essa que é a minha nova restrição, né? Mas o que ele quer otimizar ainda é a função volume, de novo, volume de uma caixa retangular. Então, pelo menos a função é a mesma, o vínculo que ele mudou.
Então, gente, bora aqui para o quadro. Então, a função é a mesma. Ainda quero otimizar a função volume. Eu quero achar o volume máximo. Só que agora a restrição dele é outra. Ele não quer que a área total seja 12 metros quadrados. Não. O que ele quer é a diagonal da caixa. O que é a diagonal da caixa? É o que vai de um ponto a outro. Ou seja, a maior diagonal que você tem numa caixa. Como é que você calcula a diagonal de uma caixa, gente? Se eu considerar que esse pontinho aqui é o ponto 0, 0, 0, e esse ponto aqui é o ponto que a partir desse eu andei Y, andei X e andei Z, então para calcular essa diagonal, eu calculo a distância desse ponto para cá. Então aqui, a minha diagonal seria raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Então é assim que você calcula a diagonal de uma caixa. Tem a diagonal de uma caixa, tem as medidas dela, você usa nessa fórmula aqui. Só que L é uma constante. L é uma constante, então não precisa tratar ela como uma função. Ele já me diz, o comprimento é um comprimento fixo. Podia ser 10, podia ser 20, podia ser 50, enfim. Então, como isso aqui é uma constante, eu vou aproveitar e elevar todo mundo ao quadrado. E aí o meu vínculo vai ficar assim, ó. X quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a L ao quadrado. É isso que eu vou fazer. Aí tá. Aí o que eu teria que fazer numa questão dessa, gente? Eu poderia isolar o meu z, só que o meu z ficaria raiz quadrada de L ao quadrado menos x quadrado menos y ao quadrado. E eu ia ter que substituir aqui. Ia ficar uma raiz quadrada. Aí, de novo, eu ia ter muito trabalho para calcular as derivadas parciais. Não que você não consiga fazer assim. Você consegue fazer assim tranquilamente. Mas agora eu vou tentar um jeito melhor e até mais criativo para resolver um problema desse. E para eu tentar esse novo caminho, lembrando que para resolver uma questão dessa, não tem só um jeito, tá, gente? Tem 1, 2, 3, enfim, muitos caminhos. E o caminho que eu vou usar agora vai ser um caminho até meio que criativo. Até porque eu vou usar conteúdos passados. Eu vou usar a derivação implícita para resolver esse meu problema. Porque não esqueça que toda vez que eu isolo z, eu não estou usando uma derivação implícita de certa forma, eu estou escrevendo z como função de x e y. Pois é, essa equação aqui, ela define z como função de x e y? Define. Então, ó, eu vou usar o teste até para fazer isso. Ó. Então, ó, aqui eu vou colocar como passo 1 a derivação implícita. Derivação. Ó, lembrando que isso aqui é um outro jeito de fazer, mas você pode fazer pelo jeito padrão. Aí, derivação implícita para esse vínculo aqui, tá? Então, vou usar aquele passo a passo da derivação implícita. Vou chamar isso aqui de uma função f, né? Então, f de x, y, z vai ser igual a x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado menos l quadrado. Aí eu quero aplicar o teorema, calcular as três derivadas parciais, em relação a x, em relação a y, em relação a z, verificar se elas são contínuas. Depois eu vou ter que achar um ponto que zera a minha função, mas não zera a minha derivada em relação a z. Então, até aproveitando para revisar esse conteúdo aqui, né? Então, ó, derivando f, aqui nas derivadas de primeira ordem, derivando isso aqui em relação a x, isso aqui tudo vai zerar, vai ficar só 2x. Derivando em relação a y, 2y. Derivando em relação a z, 2z. Essas funções são contínuas? São. Então, f é de classe C1. Ok. Então, ó, você percebe aqui, até colocar de parênteses aqui, f é de classe C1. Agora eu posso escrever assim, né? Porque agora você sabe o que é classe C1. Ela tem derivadas parciais contínuas. Além disso, que mais? Existe um ponto, né? Existe um ponto que zera a minha função e não zera essa derivada aqui. Que ponto é esse que zera essa função aqui? Me dá um ponto que zera essa função aqui, gente, mas não zera ali. Não? Um ponto que zera essa equação aqui? Não? L00, boa. L00 zera isso daqui, só que também vai zerar isso daqui. Tem que ser outro. Muito bem, 00L. Então aqui, ó.
Então, além disso, você tem que o f de 0, 0, L, se você colocar x igual a 0, y igual a 0, z igual a L, vai zerar essa função. E, ao mesmo tempo, se você jogar esse mesmo ponto na derivada em relação a z, o ponto 0, 0, L, aqui só tem z, né? E o z é L, então vai ficar 2L. 2L é diferente de 0. Pronto. Por essas duas condições, eu consigo usar o teorema da função implícita. Então, logo, pelo teorema, que eu vou abreviar, teorema da função implícita, temos. Aí, pelo teorema da função implícita, eu consigo calcular, por mais que eu não saiba ainda quem é exatamente esse z, como é que ele é definido em função de x e y, mas eu sei calcular a derivada dele. Então, vai ficar derivada de z em relação a x. Vai ser menos f de x sobre f de z. Né? Ou seja, f de x não, né? A derivada parcial de f em relação a x sobre a derivada parcial de f em relação a z. Que é 2x sobre 2z. Vai dar, então, menos x sobre z. Do mesmo modo, né, eu consigo calcular minha derivada parcial de z em relação a y, que pelo teorema seria isso daqui, que vai dar, então, menos y sobre z. Guarda essa informação porque a gente vai usar ela agora. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. 10 minutos, acho que a gente consegue até terminar essa questão. Tá, o que eu quero agora? Achar ponto crítico, né? Aí você vai dizer, professor, mas o que isso vai me ajudar a achar ponto crítico? Calma, a gente vai ver. Pontos críticos. Olha só, para eu achar ponto crítico, vou ter que derivar minha função v, né? Então, eu vou derivar v em relação a x. Aí, olha só. V é essa função aqui. X vezes y vezes z. Eu vou derivar isso aqui parcialmente em relação a x. Z eu estou considerando que é uma função. Olha só, z aqui, ó. Eu estou considerando que é uma função que depende de x e y. Apesar de que eu não sei qual é, mas depende de x e y. Então, na hora que eu for derivar isso aqui em relação a x, eu vou aplicar a regra do produto. Então, vai ficar a derivada desse vezes esse, mais esse vezes a derivada desse. É isso que eu vou fazer. Aí vai ficar assim. Derivada de xy em relação a x é y. Então, vai ficar y vezes z, aí mais xy sem derivar, vezes a derivada de z em relação a x. Só que eu sei quanto é isso daqui. Isso daqui é menos xz, menos x sobre z aqui, ó. Então, eu vou substituir aqui. Então, isso aqui vai ficar igual a yz. Aí, como aqui vai ficar menos x sobre z, então vai ficar menos aqui, menos x quadrado y sobre z. Tá? Porque essa derivada aqui, eu já sei que é menos x sobre z. Aí, por isso que ficou assim. Aí, o mesmo raciocínio eu vou usar para a minha derivada parcial em relação a y. Vai ser, derivando em relação a y, vai ficar xz mais x mais xy vezes derivada de z em relação a y. Isso aqui eu já sei quanto é também. Isso aqui é menos y sobre z. Então, isso aqui vai ser x vezes z menos x sobre z y ao quadrado. Então, olha só que resolução elegante, né? Porque está usando derivação implícita para resolver isso daqui. Pronto, derivei, vou montar o meu sistema aqui, ó. Aí você vai dizer, e agora, professor? Porque nesse caso aqui, eu tenho duas equações e três incógnitas. Mas não tem problema, bora tentar resolver. A gente não pode desistir antes, né? Você tem que tentar resolver de alguma forma. Então, ó, isso aqui vai dar 0. Aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar o denominador aqui, o z.
tá? Vou colocar todo mundo embaixo desse denominador. Aí vai ficar assim. Aqui, veja se vocês concordam comigo. Vai ficar, aqui o denominador é 1, né? Então, MMC vai ser Z. Z dividido para 1 é Z. Z vezes isso daqui vai ficar Y, Z quadrado, menos X quadrado, vezes Y, dividido por Z, igual a 0. E aqui a mesma coisa, vou colocar o Z como denominador, como MMC. Então, aqui vai ficar X vezes Z ao quadrado, menos X vezes Y ao quadrado, igual a 0. De novo, eu já sei que se eu tenho uma fração igual a 0, então o denominador não é 0, é o numerador. Então, eu já vou eliminar aqui o Z desse meu sistema. Aí vai ficar assim. E além de eu eliminar o Z, vou jogar para cá logo, eu vou colocar o Y em evidência, aqui em cima, e aqui eu vou colocar o X em evidência. Então, meu sistema vai ficar Y vezes Z quadrado menos X quadrado, igual a 0. E aqui embaixo vai ficar X vezes Z quadrado menos Y ao quadrado, igual a 0. Aqui. Só que agora eu tenho um produto igual a 0. Mas o X e o Y podem ser 0? Não, porque eles são medidas de uma caixa, eles não podem ser 0. Então, olha, vamos ver como é que vai ficar nosso sistema, então. Já que o meu X é positivo e o meu Y também é positivo. Então, o meu sistema, aqui vai ficar Z quadrado menos X quadrado igual a 0. E aqui vai ficar Z quadrado menos Y ao quadrado igual a 0. Claro que no final das contas, aqui vai dar Z quadrado igual a X quadrado, e eles são positivos, então vai ficar X igual a Z, e aqui vai ficar Y igual a Z. Olha só que interessante, então. Se você quer que a diagonal de uma caixa seja a maior possível, então as medidas têm que ser iguais, para X, para Y e para Z. Agora, quanto é essa medida? Bom, já sei que elas são tudo iguais. Eu posso jogar na minha equação, onde aparecem as três, ó. Vou jogar nessa equação aqui e vou descobrir exatamente quanto que elas têm que ser. Vai ficar assim. Mas assim, o meu ponto crítico eu já achei, né? Meu ponto crítico é x igual a y igual a z. Falta agora dizer ele em função de L. Então vai ficar assim. X quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado igual a L ao quadrado. Só que eles são tudo iguais, né? Porque aqui ó, eu descobri que x igual a L, que é igual a z. Aqui. Então, eu vou substituir. No lugar do y, vou colocar x. No lugar do z, vou colocar x, bem aqui. Então, vai ficar x quadrado mais x quadrado mais x quadrado igual a L ao quadrado. Isso aqui vai me dar 3x quadrado igual a L ao quadrado. Então, no final, o meu x vai ser L sobre raiz de 3. Né? Quando eu tirar a raiz quadrada aqui. E o mesmo vale para y e vale para z. Então, quem vai ser o meu volume máximo? Dessa vez, o meu volume máximo vai ser L sobre raiz de 3 vezes L sobre raiz de 3 vezes L sobre raiz de 3. Isso aqui vai me dar L ao cubo sobre 3 raiz de 3. Acabou. Muito legal essa questão, não é não? Boa questão de prova, ou não? Não, né? Não sei na verdade, mas é bom. Vamos resolver tudo, né? Então, dever de casa, resolva todas as questões. E outras, né, que aparecerem. Acho que na lista também tem algumas, né? Então, resolva a lista e resolvam novamente essas questões que a gente fez aqui hoje. Bom, gente, então é isso. Terminamos todas as questões. Ó, nem ficou dever de casa. Então, o único dever de casa é você ter que refazer todas elas, sendo que você já sabe como é a resolução. Na semana que vem, a gente vai falar sobre máximos e mínimos em conjuntos compactos. Ainda nessa parte de máximos e mínimos, tá? Então, é importante também. Então, espero ver vocês aqui. E sexta-feira, espero ver vocês lá na aula de monitoria. Quem for fazer a segunda chamada vai ser aqui no prédio.
Então é isso, obrigado pela presença. Até mais.